Fala galera, neste vídeo vamos falar sobre a super quarta. Hoje é 30 de janeiro de 2025. Ontem, no dia 29, nós tivemos decisões de política monetária nos Estados Unidos, por meio do Federal Reserve, o Fed, e aqui no Brasil, por meio do Copom, do Banco Central. Então vamos começar pelo Fed. Lá nos Estados Unidos, a taxa básica de juros foi mantida entre 4,25% e 4,5%. Tem até uma piadinha, né, no mercado do manteu, né? O pessoal fala errado de propósito, aí o pessoal acredita, aí fica aquela piada, o pessoal, não sei o que, sempre tem alguém, né, nas redes sociais que vai corrigir. Mas enfim, manteu, mas falando sério agora, manteve. Por quê? O tom adotado foi de cautela, no sentido de que houve uma flexibilização na última reunião, ou seja, a taxa caiu, mas o Fed não se comprometeu, ficou ali em cima do muro. Vamos esperar os próximos dados econômicos para saber se esse ciclo de afrouxo monetário, de redução na taxa de juros, ele continua, ou se, por meio da inflação, por meio, de repente, da política comercial do governo Trump, aumento de tarifas, que gerem aumento de preço, esse ciclo vai se encerrar. Então, ele adotou um tom de cautela, não se comprometeu nem a aumentar, nem a reduzir os juros. Houve até crítica do Trump. O Jerome Powell, presidente do Fed, disse que segue a lei. Enfim, ele evitou entrar em polêmica, ok? Aqui no Brasil, nós tivemos também a adesão do Copom na tarde e noite de ontem e, como amplamente esperado, a taxa Selic foi elevada para 13,25%. Então, estava em 12,25%, aumentou 1%, foi para 13,25%. Esse ponto percentual que aumentou deve seguir na próxima reunião, ou seja, ela deve ir para 14,25%. Isso foi dito no comunicado, eu acabei de ler, inclusive, aqui o comunicado. Tem um economês muito grande, né? Então, eu sugiro que vocês leiam, quem quiser, mas se tiver alguma dúvida, quiser alguma explicação adicional, pode perguntar aqui nos comentários que eu tento explicar. Então, pessoal, o mercado já está prevendo 15,5%, alguns bancos até mais, ou seja, não deve parar por aí nos 14,25%, como já foi, digamos assim, comprometido, né? O Copom já se comprometeu a dar mais esse aumento de 1 ponto percentual. Isso a gente sabe que é péssimo para a economia, mas a intenção é justamente essa, é frear a economia que anda no ritmo acima do seu potencial. E óbvio que tem a questão fiscal, né? O governo gasta mais do que arrecada, apesar de arrecadar cada vez mais, né? A arrecadação bate recorde atrás de recorde, mas o governo tem um déficit, os juros altos, como nós falamos em vídeo anterior, aprofunda esse déficit e isso gera inflação, obviamente. Então, qual é o intuito da alta na Selic? É reduzir o crédito, acalmar a economia, digamos assim, que anda muito aquecida. É como se aquele carro estivesse superaquecido e você tenta dar um freio. Claro que isso é um problema, porque você frear um carro que ainda está acelerando do ponto de vista fiscal, ele né, pode causar um acidente. Então, a gente pode ter uma recessão, mas o que o Copom quer é fazer isso de forma gradual para que não sintamos tanto, né? Para que o povo não sinta tanto, mas isso é bem difícil. A gente sabe que uma taxa de 15,25%, com a inflação alta, a gente pode ter aquele cenário de estagflação, ou seja, uma estagnação econômica mais inflação. Bem, falando aqui da parte prática, né? O que é que isso muda nos seus investimentos? E como você pode se aproveitar dessa alta da Selic? Primeiro, em relação à dívida, já olho vivo, né? Evitar entrar em dívida, já que a taxa de juros ela é muito alta. Claro que um aumento de 1 ponto percentual, ele não vai assim, a dívida já era cara antes. Então, assim, se você pagava 100% de taxa de juro anual, né? O spread bancário no Brasil é altíssimo, você vai pagar 101%, enfim. Mas segue essa primeira recomendação. E segundo, do ponto de vista dos investimentos, né, que é o nosso foco aqui, as oportunidades em renda fixa continuam bem atrativas, mas aqui eu quero chamar a atenção para as ações, principalmente aquelas ações que conseguem repassar preço, ou seja, são empresas, ações representam empresas que são líderes de mercado, têm esse potencial de repassar preço. Lembrar aqui, pessoal, que ações são ativos reais, que protegem o investidor num cenário inflacionário.
Então, quando nós temos a inflação muito alta, o caso da Argentina, por exemplo, a bolsa não foi mal. Claro que você tem que fazer essa seleção dentro daquele ambiente, né? A bolsa é uma coisa muito ampla. Você pode ter só ações ruins que vão mal no cenário de inflação e elas caem. Por exemplo, uma ação que está alavancada, uma ação que tem uma dívida alta, o aumento da taxa de juros, ele é ruim para essas empresas, obviamente, e a ação vai sofrer. Já, por exemplo, uma seguradora, ela tem um caixa muito grande, ela se beneficia dessa alta de juros de alguma forma. Lembrando que isso não é recomendação de investimento, eu estou dando alguns exemplos. Então, empresas líderes de mercado, que os consumidores continuarão consumindo aquele produto mesmo no cenário inflacionário, empresas de alimentos, empresas de, sei lá, uma Coca-Cola, elas têm esse poder, né, esse pricing power, esse poder de repassar preço. Então, ativos reais protegem. Se você deixar o seu dinheiro parado na conta corrente, a inflação vai corroer. Lembrando, pessoal, que o IPCA, que está aí por volta de 5%, ele não é exatamente a inflação que a gente sente, né? A gente sabe que a expansão da base monetária, o aumento mesmo, né? A desvalorização daquele dinheiro, ele é maior do que o IPCA na maioria dos casos. Então, ali o IPCA é uma média. Tô até pensando aqui em gravar um vídeo sobre volta às aulas, né? Assim, que a mochila vai cheia, mas o bolso fica vazio, né? Então, assim, a inflação, para vocês terem uma ideia, a inflação em material escolar, o dado aqui de 2020 até 2025 é de 34,63%. Mas, na verdade, foi muito maior que isso. A gente sentiu agora, né? Pelo menos eu senti isso no bolso de 2024 para 2025. Então, assim, nem sempre esses dados, eles refletem a nossa realidade. Certo? Agora, as empresas que estão vendendo esses produtos, as crianças precisam de escola, a escola pede lá papel, caderno, enfim, lápis, caneta, elas repassam e os pais compram. Então, assim, essa empresa se beneficiou. Se ela não tiver dívida, obviamente. Então, assim, ações, renda fixa, né, tesouro direto, priorize, eu diria, inclusive esqueça os pré-fixados. Então, priorize os títulos pós-fixados e os indexados ao IPCA, a inflação, ou seja, Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, né, as antigas NTNBs, e assim você vai estar protegido, mas não esqueça das ações, selecione bem suas ações, lembra da frase do velho de Omaha, Warren Buffett: compre ao som dos canhões, venda ao som dos violinos. Quando ninguém quer bolsa, é o momento certo para comprar. Tá certo, pessoal? Então, basicamente, foi isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, como eu falei, é um assunto bem técnico, você vai ler o comunicado, você vai ver lá hiato de produto, vários termos do economês, mas basicamente é isso. É um desafio, é verdade, mas também oferece boas oportunidades essa alta da taxa de juros, ok? Forte abraço e até o próximo vídeo.